Boa noite, pessoal. Eu estou aqui como prometido para a gente bater um papo com a doutora Natácia Souza. Ela vem para conversar com a gente sobre o Covid. Né? Nós todos estamos preocupados com as nossas crianças. E aí vários de vocês nos mandaram perguntas, questões, dúvidas. E a doutora Natácia, que inclusive trabalha pertinho da nosso MEI, né? Quase em frente, ali no hospital, quase em frente, da onde a gente está com as crianças diariamente, então talvez alguns de vocês conheçam a doutora Natácia, ela veio para conversar com a gente. Boa noite, Natácia, obrigada por você estar aqui com a Oi. gente. Olha, Boa noite, eu que agradeço. eu tenho várias perguntas, os pais estão super interessados, né? E eu penso que, assim, uma das primeiras perguntas, Natácia, vem de pais que querem saber a diferença da gripe comum para o Covid-19, para esse vírus, né? Que a gente agora Sim. passou a ouvir tanto esse nome, já temos informações, mas assim, alguns pais ainda têm essas dúvidas. Qual a diferença de um vírus de uma gripe comum para o Covid-19? O pai da Laura, por exemplo, quer inclusive saber quais são os sintomas desse novo coronavírus, quanto tempo ele persiste, né? A gente ouve falar em uma semana, 14 dias, né? Por quanto tempo duram esses sintomas? A mãe da Giovana quer saber, inclusive, se os sintomas que a gente vê nos adultos são os mesmos das crianças, né? Se aparece o mesmo sintoma nas crianças. Quando que a gente procura um médico, né? Quando que vai medicando em casa? E uma pergunta também que eu recebi é dos pais querendo saber o que é ser assintomático, né? O que é uma criança assintomática. Então, acho que assim, você podia começar essa conversa por aí para a gente. Oi, Leda, olha, é um prazer estar aqui, agradeço pela confiança, você já me apresentou, né? Doutora Natácia Souza, eu sou pediatra, trabalho no Hospital de Crianças da UFRJ e trabalho também no CHN em Niterói. Bom, vou tentar ajudar vocês sendo bastante objetiva, né? E qualquer outra dúvida, vocês entrem em contato com a Leda que a gente vai tentando aprimorar aí. Bom, os sintomas das crianças são semelhantes aos sintomas dos adultos, tá? Inicialmente é um quadro respiratório, onde a criança geralmente pode ter tosse, febre, cansaço, que podem evoluir também para outros sintomas, que seriam dor de cabeça, dor no corpo, ficar mais frustrada, não aceita a comida. O adulto, a gente sabe que tem uma queixa bem pontual de perder o olfato, o paladar, são sinais mesmo da Covid-19 e as crianças não têm sintomas semelhantes. Outros sintomas, né? Pode ser lesões de pele, a pele avermelhada, né? Isso daí também pode acontecer. E a gente tem visto agora com mais frequência crianças com sintomas gastrointestinais, que seria diarreia e dor abdominal. Então, na verdade, são sintomas inespecíficos, são sintomas de infecções virais, que a gente não tem algo patognomônico, que a gente chama, algo bem claro, que a gente só examine e fale, olha, isso é Covid, olha, isso aqui é uma gripe comum causada por outros vírus que já circulam, um vírus sincicial, um rinovírus, que são outros nomes de vírus. A gente realmente, só no exame clínico, não conseguiria distinguir. A gente tem pistas, né? Mas bater o martelo e fechar um diagnóstico só colhendo mesmo os exames com a sorologia. E então isso acaba, né, dificultando o diagnóstico no início, mas os cuidados são básicos. Fez febre, vai tomar o remédio de febre, tá com dor na barriga, vai tomar o remédio de dor na barriga, teve diarreia, a gente faz medicação para os sintomas de diarreia e sempre observar. Isso a gente faz com a criança, isso aí a gente faz com o adulto também.
E quais são os sinais de gravidade, né? Quando eu preciso procurar ajuda. Então, uma criança muito prostrada, uma criança que não aceita a comida, recusa líquidos, uma criança que reclame de dor no peito, dor torácica, uma criança que evolui para cansaço, respiração rápida, respirar afundando a barriga, tudo isso são sinais de gravidade que você precisa procurar imediatamente um pronto atendimento para poder receber a avaliação médica, né? E a criança assintomática, o que quer dizer isso, Natácia? A criança assintomática é a criança que ela pode estar infectada com o vírus e não desenvolver sintomas. Não só crianças, mas também adultos, principalmente adultos jovens, podem ter contato com o coronavírus e podem não ter sintoma nenhum. A pessoa não percebe que ela está infectada. E isso pode acontecer com a maioria. Quando a gente vai falar em números, tá? De todas as pessoas que são infectadas com o coronavírus, 20% vai precisar de um atendimento hospitalar ou de um atendimento numa emergência. E desses 20%, só 5% evoluem com gravidade. Então, em termos de número, 95% das pessoas que têm contato com o coronavírus não evoluem para uma gravidade. Então, e isso não significa não ter sintomas, tá? A gente está falando de gravidade. As crianças, elas acabaram, né, entrando em foco nessa pandemia, porque talvez seja uma pode ser a primeira pandemia que a criança não entra no grupo de risco, né? Sim. Na verdade, o grupo de risco se tornam idosos e adultos com comorbidades. Adultos e crianças que tenham doença respiratória crônica, exemplo, asma. Um adulto que tenha doença cardiovascular, que faça uso de medicação regularmente, diabetes, obesidade, tudo isso é fator de risco para a COVID. E crianças, a gente vê crianças com doenças autoimunes, crianças que já fazem uso de medicação de forma crônica ou criança com doença respiratória, que aí a mais comum que a gente vê seria a asma mesmo. Sim, sim. Agora, você estava falando, né, das crianças e das pessoas assintomáticas, que muitos de nós podemos ter o contato com o vírus, nem perceber, nem termos o sintoma. Mas quando a gente, não percebendo, não teve nada, né? A pessoa não espirrou, não teve tosse, ficou ótimo. Ainda assim, ela pode transmitir o vírus para outra pessoa, Natácia? Ainda assim, ela pode transmitir o vírus para a pessoa, porque o vírus, ele fica guardado numa gotícula que a gente chama. E essa gotícula, ela fica morando aonde? No nosso nariz, na nossa boca. Então, se a gente fala, se a gente divide copo, se a gente divide talher, tudo isso pode estar contaminado pela pessoa que está infectada e não tem sintoma. E aí, quando ela infecta uma outra pessoa, aí provavelmente o vírus vai se disseminando dessa forma, tá? E por isso, inicialmente, né, muito se falou sobre isolar as crianças, sobre paralisar as escolas, porque as crianças estavam sendo esse veículo, elas estavam não desenvolviam doença e acabavam, né, por levar a doença para casa. E aí em casa teriam outras pessoas de risco. Então, se mora com o avô, com a avó, ou com o pai, ou com alguém que tem alguma doença, essa pessoa contaminada, aí poderia evoluir para uma doença grave. Na verdade, é isso que aconteceu na Almeida Rosalda Paim, em todas as escolas da rede municipal, inclusive da rede privada, né? Nós estamos desde o dia 13 de março, foi o nosso último dia de aula, as aulas foram suspensas, a partir daí a gente sabe que para os pais isso é bem difícil, porque os pais também trabalham, também têm as suas atividades, alguns não deixaram de trabalhar, inclusive, né? Então, assim, tirar a criança da creche de horário integral, a gente sabe o quanto é difícil para um pai.
né? Com quem essa criança vai ficar, vai passar o dia todo. Mas a gente tem visto, conversado, né, com várias pessoas, e agora você também está ratificando essa informação de que mesmo a criança não sendo desse grupo tão de risco, ela pode se tornar um veículo importante, né, nesse levar o vírus para dentro de casa, né? Então, a gente, assim, Sim, sim. a É gente isso sabe mesmo. o quanto é difícil, Infelizmente. o quanto é difícil estar fora da escola, mas nesse momento, pelo que a gente está entendendo, é importante essa criança estar um pouco mais dentro de casa e resguardada. Isso. Muitas coisas, muitas coisas. Uhum. Natácia, e assim, você já falou um pouquinho sobre essa questão até da imunidade, mas, por exemplo, a gente tem a mãe do Gael, que ela está bem preocupada, né, pelo fato das nossas crianças lá na escola serem crianças pequenas. E aí ela trouxe para a gente uma questão assim, que é muito comum na volta às aulas, especialmente nesse outono, inverno, né, as crianças apresentarem vários quadros infecciosos, de várias origens, né? E até porque na escola também é todo mundo juntinho, dorme junto, brinca junto, almoça junto, então troca vírus, troca germes. E aí o que ela quer saber é o seguinte, estando o organismo mais fragilizado por conta dessas infecções cotidianas, isso facilitaria, né, a entrada do coronavírus no corpinho da criança, né? Ele está mais frágil, isso facilitaria mais ainda esse outro vírus, e, inclusive, a criança que está com uma alimentação que está ruim de se alimentar, que não está comendo bem, né? Está naquela fase de que não está comendo bem. Isso também facilitaria o desenvolvimento do coronavírus? Essa é a pergunta da mãe do Gael. A mãe do Theo também tem uma pergunta interessante. O Theo tem 2 aninhos só, ele chegou na escola agora. E ela diz assim, se as crianças, em geral, têm uma imunidade mais baixa, qual é o motivo delas não estarem nesse grupo com mais óbitos, nesse grupo de mais risco, né, de estarem desenvolvendo situações ainda mais graves, né? É uma coisa que ficou aí para a mãe do Theo, que eu acho bem interessante da gente estar conversando. Olha, as perguntas estão ótimas, hein? Objetivas, estou adorando. Vamos entender primeiro o que é normal, né? O habitual, Tá. para a gente depois falar do que não está legal. O habitual é que uma criança até 10 anos de idade tenha em torno de 11 infecções virais por ano. Isso significa quase que uma doença por mês que dura em torno de 10 dias. Uhum. Isso sem o pediatra assistente precisar se preocupar. Porque eles realmente dividem, tem a questão da fase oral, divide copo, divide ambiente, criança se contamina com mais facilidade, tá? Em relação à imunidade, a imunidade é algo também adquirido. Então, por que a criança fica mais doente do que o adulto? Porque ela ainda não constituiu, ainda não construiu anticorpos, não construiu tudo isso. Ela ainda está na fase realmente de se adoecer para criar essa defesa dentro do corpo dela. Uhum. E quando a gente fala sobre fragilidade, sobre baixa na imunidade, na verdade não existe assim uma pílula mágica que a gente conversa, né? O que garante uma criança estar saudável, estar com uma imunidade em dia? Então, é uma boa alimentação, uma alimentação variada, rica, né, em feijões, carnes, vegetais, frutas, tudo isso é importante. Sono adequado, então cada criança vai ter por faixa etária uma quantidade de horas para dormir por dia, né? E prática de exercício físico, sendo as crianças mais novas, né? No caso, brincar ao ar livre. Tudo isso garante uma boa imunidade. E então, ter outras infecções virais, a gente já sabe que existe co-infecção. O que é isso? A criança tem uma gripe comum, causada por um rinovírus, por um adenovírus. E aí, ela pode pegar coronavírus juntos? Sim, isso pode acontecer. 2, 3 infecções ao mesmo tempo. Sim, isso pode acontecer. Agora, até que ponto isso é um facilitador? Ainda não sabemos, né? É um vírus novo, mas co-infecção existe sim, tá?
Uhum. Me lembra outra Tá, pergunta do não, ela Theo, que foi... perguntou, né, sobre se a criança, já que ela está com essa, a mãe do Theo perguntou, essa imunidade está sendo construída, como você falou, né? Ela ainda não tem uma imunidade formada, totalmente constituída. Por que que as crianças não estão naquele grupo de maior óbito, né, de maior número, Uhum. né, de situações mais graves? As crianças em geral, não estou falando das que têm comorbidades ou doenças crônicas, as crianças em geral não são fatores de risco, elas Uhum. representam esse risco maior como veículo. Não existe uma explicação palpável. O vírus é um vírus novo, ainda sendo estudado. Existem algumas vertentes, algumas hipóteses para isso, tá? Uhum. Inclusive, tem um estudo brasileiro em andamento que correlaciona, inclusive, vacinação, o nosso calendário de vacinação, se abrange mais, ou se o fato de estarem expostas a outros vírus, se isso gera uma imunidade secundária ao vírus novo. Então, assim, não existe uma resposta concreta ainda, tá? Uhum. Pelo vírus ser novo, tem muita coisa que a gente não consegue afirmar, tá? Sim, sim. Eu acho que você trouxe duas questões assim tão importantes para a gente, porque você falou, né, dessa coisa da boa alimentação, da atividade física, do bom sono, que é uma coisa que a própria escola de horário integral é essa um pouco, é esse um pouco do nosso papel, né? Esse papel. Então, assim, a gente espera que quem está em casa esteja cuidando dessa alimentação, porque na escola a gente tem várias refeições. Basicamente, a gente não tem produtos industrializados, a gente tem verdura todo dia, a gente tem fruta todo dia, tem a hora da soneca, né, depois do almoço, vai 2 vezes ao dia no parquinho brincar. Então, assim, eu espero que os pais que estão nos ouvindo agora possam também estar mantendo essa rotina, que é o que você está falando, né? É isso que vai ajudar, né, nessa condição de ir constituindo essa boa imunidade. Então, eu espero Sim. que esteja E todo mundo. atenção ao calendário vacinal Pois também, porque é, boa dica. o calendário vacinal do nosso país, a nível SUS, que é o que o Ministério da Saúde oferece, é um dos mais completos que tem. Então, está sempre atento, né? Principalmente levar para fazer o reforço quando for necessário. Agora a gente está tendo a vacinação contra a influenza, contra a gripe, que também é importante para os menores de 5 anos. Uhum. Então, está sempre atento aí ao calendário vacinal. Eu acho que essa é uma dica preciosa. Em termos, assim, Natácia, de transmissão e de cuidados, você já falou um pouco do quanto essa criança ela pode estar sendo um veículo, né, de levar esse vírus para dentro de casa, para outros lugares, né? E a mãe do Luiz Felipe, que é uma criança que está com a gente desde os 2 anos, Felipe já deve estar com 5 ou 6 anos, ela quer saber se é perigoso levar a criança, que às vezes a mãe precisa ir no mercado, ir na farmácia, né? Então ela quer saber se é perigoso nesses lugares a criança tá indo. A mãe da Alicia, que também é uma criança que está com a gente já há algum tempinho, ela está preocupada porque, assim, no município de Niterói, a gente está vivendo gradualmente a reabertura, né, de algumas instituições, inclusive de alguns parques, de algumas praças. E aí ela quer saber, já dá para levar? Porque mesmo eles tendo 4, 5 anos, eles tiram a máscara, eles botam a mão no rosto, se eles vão no mercado, eles, né, botam a mão no biscoito, eles escolhem uma coisa. Então, assim, é perigoso ainda estar circulando com a criança, né? E a mãe da Isabela, que tem 2 aninhos e 5 meses, acabou de chegar na escola e aí a gente já teve esse movimento todo que precisou estar longe, estar afastada. A preocupação dela é que Isabela se recusa a usar máscara. Então, assim, queria que você falasse um pouco dessa coisa da máscara, né? Se é perigoso estar circulando com a criança. Então, nós ficamos 3 meses isolados, né? E agora o município de Niterói está adequando a questão da
de flexibilizar, né, da flexibilização, e a gente está no estágio laranja, né? Então, algumas coisas pontuais começaram a ser liberadas. O vírus continua circulando. Só que é muito difícil a gente cobrar de uma criança, né, que essa criança se proteja, que essa criança saia de uma forma que seja coerente na rua. Então, assim, enquanto pais, o que a gente pode fazer para minimizar o risco? O uso de máscara é para crianças maiores de 2 anos de idade. Os menores de 2 anos de idade não tem como usar pelo risco de se sufocar. Para os maiores de 2 anos, aqueles que conseguem. A gente também não tem como forçar uma criança a usar máscara. E aí, se ela não consegue usar, ela não pode sair. Outra coisa, outra situação. O vírus, ele é transmitido pelas mucosas. Então, olho, passar a mão no olho, passar a mão no nariz, coçar o ouvido. Então, às vezes a criança tá ali de máscara, mas ela colocou na rua a mão em alguma superfície, coça o olho, conserta, né? Coloca a mão no rosto. Então, tudo isso vai representando risco para que essa criança se contamine. Então, é um movimento muito de conscientização. Os pais conversarem em casa, fazer essa criança entender o que está acontecendo, talvez até de uma forma mais lúdica, porque a gente fala, tem uma doença lá fora, tem o vírus, aonde? Eu não estou vendo. Mas isso é até chocante, uma criança que está muito tempo em casa e aí sai na rua, vê as pessoas com máscara. Então, esse movimento precisa ser treinado em casa, antes da criança sair. Vamos evitar colocar a mão na máscara, evitar colocar a mão no rosto. Tocou em alguma coisa, vamos já lavar a mão, porque a higienização é feita com água e sabão, qualquer sabão. O álcool ele só é usado quando a gente não tem a possibilidade de lavar as mãos. Estou no meio do mercado, não tem como lavar minha mão. Aí, ok, a gente usa o álcool em gel. Mas tem aonde lavar as mãos, a gente prioriza lavar as mãos mesmo. Então, esse movimento que com criança é algo muito, né? É difícil. E assim, a avaliação de ir a um parque aberto, tudo isso a gente tem que ponderar. Se você tem alguém de risco morando na sua casa, vale a pena, de repente, fazer essa saída com a criança? Mas também não tem como a gente penalizar essa decisão, porque às vezes a criança também precisa sair daquele ambiente, está 3 meses, né, ali presa. Então, assim, precisou sair, precisou ir a algum lugar. Então, assim, ao ar livre, que você fique distante das pessoas, pelo menos 1,5 metro de distância. Se tiver alguém com sintomas na sua casa, evite sair. Então, tem alguém espirrando, tem alguém tossindo, não saia, faça, né? Fique em casa. Até uma coisa que eu não respondi. Em geral, quando começam os sintomas, a gente pede para que a pessoa fique 14 dias nesse isolamento. Não é um número totalmente seguro. A gente sabe que pacientes que não têm sintomas transmitem a doença, que é o caso que a gente já conversou sobre as crianças serem assintomáticas, porém serem veículos de vírus. E a gente também já teve pacientes que começou a tossir, vamos supor, no dia 1º de junho e até o dia 30 de junho ainda transmite. Então, assim, às vezes ficam 30 dias transmitindo vírus. Então, esse número 14 dias é uma média, mas não é também algo totalmente seguro. E aí, então, desculpa, para a gente saber se ainda, por exemplo, você acabou de falar, né, que esses 14 dias é só uma média. Para a gente saber, né, se de fato estaria curada, né, ou se ainda estaria transmitindo, só fazendo um novo exame? Só fazendo um novo exame. Existem 2 exames, um que marca a fase aguda, o tempo atual da doença, e existe um exame de anticorpo que marca que você já teve o contato, é a sua memória de anticorpo dentro do seu organismo. Então, quando esse marcador da fase aguda de positivo passa a ser negativo, a gente sabe que a pessoa não transmite mais. Aí ela entra na fase da memória, onde os anticorpos vão só proteger.
E aí seria necessário 2 testes, um para o início dos sintomas e um após 14 dias. Eu sou profissional de saúde, qual o movimento que a gente faz no nosso trabalho? Eu não peguei coronavírus, eu já estou há 3 meses na linha de frente, mas nesse movimento eu não coloco, sem colocar a mão no rosto, máscara, proteção, lavagem de mãos, e é isso assim, o tempo inteiro. Mas quando um profissional de saúde adoece, ele colhe o exame no 3º dia de sintomas e antes de retornar ao trabalho, após 14 dias, ele repete. Esse exame vindo negativo, ele está apto a voltar para o trabalho. Se vier positivo, ele aguarda mais 7 dias para voltar. Entendi. Eu acho que isso assim leva quase que já para a gente ir para o final dessa conversa, desse encontro, porque a mãe do Tyler, ela faz uma pergunta: é possível a criança ou a gente se contaminar novamente depois de ter sido curado? Então faz de conta, né? A criança ou a pessoa pegou o vírus, aí ela fez o exame, detectou que está com vírus, aí ficou aqueles dias todos, 14 dias em casa, se cuidando, fez o segundo exame, tá ok, já está sem o vírus, já está curada. É possível ela pegar novamente esse vírus? Então, inicialmente a resposta era não, não é possível, a contaminação é uma vez. Só que, como eu disse lá no início, o vírus é uma doença nova, que ainda está sendo estudada, ainda está sendo descoberta. Então, existe já um estudo na China, um estudo na Europa, falando que os pacientes que foram contaminados há 3 meses atrás, nesse momento, após 3 meses, os anticorpos que protegem ele de fazer uma nova infecção estão começando a cair. E aí ninguém sabe se vai ter uma reinfecção ou não. Então, por hora, não sabemos. Esperamos que não. Tomara que não, né? Já pegar uma vez o susto já é grande, para pegar 2 vezes aí é bem difícil. Natácia, eu acho que assim, a princípio eram essas as perguntas, né? Assim, queria que você finalizasse mandando aí uma mensagem para as mães, você também é mãe de criança pequena, né? Para os pais, para aqueles que têm seus pequenos em casa, que estão tão aflitos, né? Que você pudesse aí mandar uma mensagem para esses pais. A minha mensagem, né, inclusive o objetivo dessa conversa é realmente assim, se preservem, usem a máscara, né? É importante sim. A gente vê pessoas superestimando a doença, muito, muito preocupados, e também a gente vê um grupo ainda andando na rua sem máscaras, totalmente despreocupados. Então, assim, a gente precisa andar de uma forma consciente. Eu acho que eu não tenho comorbidade, eu não tenho nenhuma doença, então eu não me importo se eu me contaminar, porque vai ser só uma gripe, vamos supor. Mas você pode transmitir para uma outra pessoa, você pode aumentar aumentar o número de pessoas contaminadas. Então, assim, usar a máscara, evitar locais fechados quando possível, distanciamento, foi no mercado, foi numa farmácia, está atento a isso, fique distante, fique 1,5 metro de distância do outro. São coisas que assim não nos custam, é só um novo momento, né? Claro. Então, assim, procurem lavar as mãos, não está em algum lugar que não é possível lavar as mãos, use o álcool gel. Então, assim, cuidado com os sapatos que você anda na rua para não levar para dentro de casa, cuidado com as roupas. É um vírus que se propaga rápido, ele é transmitido de uma forma rápida, mas ele também morre de uma forma rápida. Basta lavar a mão com água e sabão, basta lavar a sua roupa com água e sabão, não precisa de água fervendo, não precisa passar a roupa com ferro, bastou lavar, ele sumiu. Então, assim, são cuidados básicos, né? É uma forma de você levar também a representatividade para o contexto social. Você é importante, você faz diferença. Só eu. Não, não é só você. Você faz diferença para sua família, você faz diferença para sua casa, para o seu bairro.
Então, é um movimento mesmo de conscientização. E o seu filho vendo você com novos, com certeza ele vai querer se igualar ao pai, à mãe, ao avô, à avó. Está todo mundo de máscara, eu vou usar a máscara. Meu pai está lavando a mão, vou lavar a mão. Porque, na verdade, criar, educar, né, ensinar isso. A gente faz e depois eles vão seguindo aquilo que nós pais, nós cuidadores estamos fazendo. Então, a mensagem é essa, né? Seja exemplo, seja consciente. E foi um prazer, obrigado pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. Super beijo. Olha, eu já estou achando que essa conversa vai ser pouca. Ainda mais agora que eu já descobri que a gente trabalha perto. Estou achando que a gente vai precisar fazer outras conversas, Natácia. Queria te agradecer muito. Esse é um público... Tá bom, vamos embora. A gente tem muito carinho pelos pais e familiares lá da Rosalda Paim. São pessoas assim... muito participativas na vida das crianças, da escola, esse tempo todo que a gente está afastado. A gente está afastado, mas está perto virtualmente. Eu tenho falado muito com os pais, e aí a gente quis trazer uma profissional que cuida de crianças, que é pediatra, né, que é uma referência, trabalha em Niterói, trabalha num hospital no Rio também, no Fundão, que é um hospital importante hoje, que está atendendo as crianças. Então, a gente quis trazer você para esse bate-papo, porque a gente tem certeza que você tem muito a contribuir, né, para a história das nossas crianças, porque tudo que a gente quer é voltar às aulas com todas as crianças, né, com todos os familiares, né, com todos os funcionários. Então, assim, quero muito te agradecer. Já vou deixando a dica que a gente vai provavelmente te chamar para conversar de novo, né? E foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Beijo. Tá bom, querida. Tchau, tchau.